mais aqui, né? Mais sequinho. Mais sequinho, mais amarelo possível você pegar, já numa cor mais marrom, com certeza esse fruto está pronto. Tá? Mas eu dou uma hora na prática, aí eu vou falando mais, para nós não... Tá bom. Ó, pessoal, só uma coisa que eu vou pedir pra vocês. Perguntem bastante, porque esse homem sabe muito. Esconde o ouro aí, viu? Não, respostas eu vou dar um endereço assim na internet, tem o paizão lá assim, né? Ah, ó, Qual site? google.com tem muita coisa, dá para selecionar as coisas boas, né? Não, mas você tá aqui, vamos lá. Então tá. Bom, meu nome é Marili, eu sou farmacêutica e desenvolvo pesquisas aqui no CPQBA na parte química, na parte de controle de qualidade, principalmente. Mas eu tenho participado de alguns programas do CPQBA e da universidade, programas de extensão. Primeiramente, dos anos passados, eu participei de um programa que era para o pessoal da terceira idade aqui de Paulínia, onde eles vinham, o grupo vinha até o CPQBA e a gente mostrava o trabalho com plantas medicinais, desde o cultivo, extração até a utilização. E agora, hoje, a gente está aqui numa aula com um grupo também do programa social da Unicamp, que é a Universidade, que é para pessoas de 50 anos ou mais. Para isso, basta se inscrever no site da Unicamp, fazer a sua matrícula, você escolhe os cursos, tem vários cursos, várias opções, vários profissionais ministrando. E eu entrei comecei esse ano com esse projeto, no qual eles estão vendo agora a parte de cultivo e trabalho com as mudas. Depois, a próxima aula vai ser extração de óleos essenciais no laboratório. E indo para a parte química, acompanhamento químico, como é feito, controle de qualidade, avaliação da qualidade desses óleos e, por fim, a gente vai fazer algumas formulações farmacêuticas onde esses óleos essenciais vão entrar também. É basicamente isso que o nosso grupo vai estudar esse semestre. Nossa, sensacional. Você quer falar algum contato, Instagram, alguma coisa assim, para o pessoal conhecer melhor você? Olha, Instagram eu não tenho, pode me mandar e-mail, tem no site do CPQBA, tem o meu contato na divisão de Química Orgânica e Farmacêutica, então meu nome é Marili, pode mandar um e-mail e qualquer dúvida entrar em contato também por telefone, mas o e-mail é mais fácil. Então, qual que é o e-mail, você não quer falar? O e-mail é Marili, VN de Vila Nova, que é meu sobrenome, @unicamp.br. Estão todos aí, então vamos começar a nossa atividade, o nosso conhecimento, a nossa prática mais um pouquinho dessa sexta-feira aí, do aquilo que vocês veem, né? Já começaram, já tiveram aqui, visitando a parte de viveiro, então vocês já voltaram para casa, construíram um viveiro, agora já tem aquele viveiro sombreado, ou um viveiro com plástico, com bancada, né, com todos os acessórios que é preciso, uma água boa, irrigação automática, e agora vocês precisam então fazer com que se pague esse viveiro, né? E pagar tem que produzir. Para produzir nós temos que começar, né, utilizando os equipamentos necessários, as ferramentas, o que é preciso. Então, está tudo pronto agora, eu vou falar um pouquinho o que nós precisamos no viveiro ideal, de uma boa qualidade, substrato. Não é propaganda dessa marca aqui, você pode utilizar qualquer uma, por acaso há algum tempo usamos esse aqui. E qual que é a referência que a gente dá, por que nós usamos ele? Né? Ó, fibra de coco, casca de pinos, e ele tem uma adubação química aqui, vou dizer assim, fraco, razoável, tá? Mas o interessante dele é que a casca de pino mais a fibra de coco vai dar o substrato então que nós vamos pôr a mão ali, já estou com o saco aberto, para a gente poder fazer. Aqui na nossa prática, na minha prática, na vivência, aqui que eu acabo fazendo então, o substrato chega para mim, está pronto, fisicamente é bom, inerte, né, esterilizado, quimicamente eu já compro ele assim, ele precisa de uma complementação de adubo. Tá? A parte fértil dele não é pronto para mim. Então o que eu acabo fazendo? Eu vou ter que ficar me movimentando, andando. Eu vou chegar aqui onde está essa moça aqui.
Com esse saco de substrato, vou jogar na minha bitoneira, onde eu vou fazer uma mistura e complementar a parte química do meu substrato. Terra. Quando isso aqui é processado, como eu falei, casca de pinos e mais fibra de coco, não é mais terra. Já não é mais terra, já é um composto ou um substrato. Tá? Um composto. Então a terra é aquilo que eu cavo ali, por exemplo, tiro só aquilo é uma terra. Mas à medida que isso aqui ele é uma compostagem, enriquecido, trabalhado, não se fala mais numa terra, já falo num substrato, num suporte que eu tenho para trabalhar plantando germinação. Tá? Você nunca planta na terra, você planta no substrato. Em viveiro é muito difícil a gente usar a terra aqui, vamos dizer assim, na terra apanhada do quintal, do jardim. Com viveiro, até porque esse substrato ele é leve, né? Por isso que eu falei, fisicamente ele é muito bom. Se eu for trabalhar com terra, encher umas bandejas que nós vamos fazer ali, é muito pesado. A terra, apesar de ter lá os seus componentes químicos também, mas não é completo, perfeito, eu teria que entrar com um ajuste de adubação. E aqui nesse caso ele já vem pré-ajustado. Para viver é muito importante isso. Às vezes eu coloco uma viveirada aí de 50, 100, 200 mil mudas. Mas se o meu substrato não tem os componentes que ele precisa, eu não consigo produzir nada. Benício, Então, quando se fala hoje muito em composteira, compostagem, isso poderia entrar como substrato, ou adubo, ou é lá na frente? pode sim. Inclusive, você mostrar aqui, eu tenho aqui uma apanhado de cimento, que é a minha composteira. Começo de carreira, nós sem dinheiro, então eu arrumava esterco de curral, pegava casca de arroz carbonizada, fazia uma mistura na minha compostagem e fazia ali. Aí eu tirava dali, eu tenho ali parado que é um peneirador, que a gente vai falar de substrato ou da terra, né, com uma esteira. Daí eu peneirava ele, fazia um movimento dessa granulometria aqui, né, ideal para mim, de acordo com a minha peneira, e usava. Além disso, o que eu precisava daí? Porque tudo que vem ali, vem com semente de tiririca, com semente de gramíneas e tudo. Então eu coloco a minha semente, mas antes da minha semente sair, eu estou tendo tiririca, eu estou tendo praga, eu tô tendo... Era um horror. Eu precisava, que eu não tenho mais, de um solarizador. Quem não conhece um solarizador, né? São os tubos de cano, pintado em preto, de alumínio, onde eu coloco o substrato ali dentro e exponho ele ao sol. A temperatura chega a 75 graus, né? E com isso daí eu mato boa parte, vou dizer, não vou dizer 100%, mas uns 90% daquilo que vem de ruim na minha compostagem que eu tenho que fazer, eu acabo eliminando. Aí eu trazer esse substrato, aí preparar ele quimicamente, por o adubo e tal que precisava. Então, dá para se fazer? É possível, faz. Mas para quem vai trabalhar em viveiro, em produção de muda, você precisa produzir uma quantidade, digamos aí 20, 30, enfim, qualquer quantidade. Isso toma muito tempo, tá? E tem um custo também. Então, na prática, para viveiro, o ideal, se eu não tenho já os componentes certos para fazer isso, é comprar. Porque não é muito caro. Hoje eu estava pagando 22. Hoje, com essa alta aí dos últimos anos, já dobrou de preço. 45, mais ou menos, real, 25 quilos esse saco de substrato. Tá? Não, tem de quantidade pequena. No máximo 25 quilos que é esse saco aí. Mas isso nas casas de agricultura aí encontra. E aí, então, de acordo. Agora, quando eu vou trabalhar em casa, gente, né? Que eu vou no meu quintal fazer, não, tranquilo, eu faço isso aí, daí eu não preciso de nada tão eficiente. Arrumo aí uma compostagem, faço, depois pego ele, coloco exposto no sol, com plástico eu cubro ele em cima, uma lona, e vedo bem assim, para que fica bem abafado ali no sol, também vai matar. Mas estou falando assim, né? Para fazer 2, 3 sacos, em casa você faz. Você vai usar 20 sacos aí, 10 sacos por semana, já demanda uma boa mão de obra, então já facilita você adquirir o produto. Tá bom? Vinícius, a gente que quer propagar mudas em casa, tem que ter esse substrato, certo? É fazer o substrato ou não? Se você queira fazer, sim. Mas agora em casa também, né, gente? Aí você precisa lá de um canto, de um processo. Pensa no apartamento, lá no fundo do quarto, você fazendo uma compostagem, isso vai fermentar, vai cheirar, tem que jogar água. É impossível, vou dizer. Quase impossível. Você fez no apartamento? Tá, então não é impossível. Mas eu não sei que quantidade agora. Mas dá trabalho,
Eu acho assim, né? Agora, a pessoa tem uma fazenda no sítio lá, monta uma composteira dessa, às vezes a pessoa tem até as criação, os gado que já tem o produto. Gente, tem que aproveitar. Né? Aí sim, dá para ir fazendo. Monta o solarizador. A muda para pegar a sementinha e transformar ela numa planta é no substrato, não na terra. Não, e o ideal é no substrato. Também, se você vai fazer um vasinho, dá para fazer na terra. Né? O que eu estou colocando é assim, sabe? Você vai fazer assim, 10 vasinhos para plantar em casa. Ah, tá, você tem lá um lugar que você pode pegar uma terra, você aduba, dá para fazer. O que não dá é para fazer 20 mil mudas numa bancada. É inviável com terra. Mas pode acontecer de você colocar a sementinha na terra e ela não germinar. Germinar até consegue. Eu falo crescimento, desenvolvimento, que é uma outra etapa. Que até germinar, a semente utiliza a reserva que ela tem. Ela não depende de nada do substrato, a não ser água e temperatura, mas basicamente do substrato quase nada. Agora, depois para desenvolver, sim, ela germina, usou a reserva que ela tem, ela para ali. Ela precisa de comida. Se der sorte, você pega, porque tem gente que tem uma terra lá que, nossa, era um galinheiro de repente, tá lá, ele é uma terra rica. Vai crescer normalmente. Agora, não é com qualquer terra. O ideal seria uma análise dessa terra que eu tenho. Mas alguém vai pagar para fazer 10 vasinhos uma análise de solo, compensa comprar o substrato. O pessoal fala que terra que tem minhoca é terra fértil. É isso mesmo ou não? Tem um princípio sim, não quer dizer que ele é assim completo. Ele esteja, sabe, com os nutrientes ali, tudo equilibrado. Mas as minhocas têm um bom papel no melhoramento da terra. Agora, eu diria mais assim que as minhocas, como faz galeria, quando você tira, não para pegar a terra pôr no vaso, que você vai cultivar do vaso para a terra, uma terra com minhoca é essencial, é ideal. Elas furam a galeria, drena a água, oxigênio, então, perfeito. Como eu falei, na compostagem você vai precisar da ação das minhocas, muitas das vezes para processar um pouco. Nós processávamos aqui, punha minhocas. Não deixa chegar completamente na fase de humus, porque aí já virou um adubo. Tá? Então, em 50% do processamento das minhocas, eu já usava o substrato. Peneirava, separava as minhocas, já utilizaria. Então, as minhocas têm esse papel também nesse processamento, acelera bastante o processo da compostagem. Benício, Tá? uma última pergunta. A gente vê, às vezes, na sementeira de areia, uma areia. Que situação que se usaria, por exemplo, de não substrato e areia? Sim. Eu estou, então, falei assim de um modo geral, mas existe assim, essa diferença de substrato vai à demanda de muitas espécies. Tem espécies que ela não consegue germinar, às vezes areia assim mesmo para enraizar, com muita umidade. Aonde entra, então, às vezes aquela camada de pedra ou substrato de areia, para que fique um substrato bem drenado para algumas determinadas espécies ter condições de germinar. Ela não suporta umidade, muita umidade. Mesmo que você não controla a irrigação, mas mesmo assim ela precisa da água, mas não que acumule. Precisa de água, mas meio que passando por ela. Então, existe. E também, para essas espécies, a areia é um substrato inerte. Ela não tem adubação nenhuma. E às vezes quando a semente tem bastante reserva, tá? Então por si só ali ela consegue sobreviver até uma fase. Geralmente a areia é para germinação, depois ela precisa ser transplantada para o substrato que vai, ou para enraizar nesse processo, acelera o processo, enraiza, depois precisa ser transplantado para um substrato adequado, ou para uma terra adequada, conforme a necessidade. Dando sequência, vou então preparar aqui meu substrato. Liguei automático. Eu tenho aqui já separado para mim, mas você tem esse frasquinho ali, perto do vasinho marrom, de vidro, o vidro. Esse é um adubo chamado osmocote, falo osmocute, na concentração aí 19,610. Existem outros em concentrações diferentes. Existem outros em concentrações diferentes. Esse aqui está adequado para nós, eu já testei outros e tal. Para esse substrato, para minhas condições, isso aqui atende à minha necessidade. Ele não é o único exclusivo. Dá para se fazer, dá para se testar, conversar com quem vende. Ah, minha necessidade é essa, a espécie que eu vou precisar é essa.
Então, ele é um adubo encapsulado, essas bolinhas. Um adubo de liberação lenta. Então, conforme a temperatura e água, ele vai estourando essas bolinhas. Se vocês quiserem passar na mão um pouquinho, para quem não conhece, vê? Tá? É osmocote. A base dele é exatamente CNPK. Quando eu falo em 19, 6, 10, eu estou falando nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? NPK. É bem caro esse, né? Esse é bem caro. Vai custar aí por volta de uns R$30 o quilo. 30 a 40 reais o quilo. Ele vem em pacote, vende também em pacote menores, mas eu compro em 22 quilos, custando hoje uns R$800 aí. Então, realmente, é um produto mais, eu vou dizer assim... Você sentiu que deu um... Não, que vale a pena. Tanto é que vocês vão ver no meu viveiro, olha, tem planta em vaso desse tamanho. Se não fosse um adubo que fosse liberando assim, eu não teria assim, uma produção de muda homogênea, tá? Dificulta. Então, não é propaganda, é o que a gente usa. Mas tem outras marcas e outras concentrações dele também. Então, isso eu vou jogar aqui e fazer minha mistura. Aí é um saco de 25 e um... Aqui um saco de 25, eu tenho uma marquinha aqui onde dá mais ou menos 120 gramas do produto. Eu tenho aqui quase 150 gramas, tá? Agora, esse ajuste é o meu aqui, né? Como ele é caro, eu posso ajustar com menor. Vai depender também do recipiente que eu vou usar, se é um tubetinho pequeno, se é um maior. Porque se é um tubete maior, eu vou ter mais adubo num tubete maior para uma mesma planta consumir. Se é, levanta um pequenininho que tem aí, Dri. Se é aquele pequenininho, veja só, rapidinho a planta já me suga ele. Então eu preciso aumentar um pouco mais. Então tudo vai da demanda de cada um. Tá? Esse ajuste cada um vai fazendo. Então agora eu vou ligar aqui, a fazer barulho. E eu vou fazer a homogeneização aqui do meu adubo ao substrato. Pronto o meu substrato enriquecido. Vou fazer a coleta do substrato aqui. Tirei do meu misturador. Aqui está o substrato. Ó, agora dá para a gente enxergar aí umas bolinhas. Estou com o substrato já enriquecido, pronto para encher os meus recipientes e fazer aí colocar a semente. Eu vou passar para cá. Pessoal, vejam que estou fazendo algo aqui de acordo com as minhas condições. Se vocês forem visitar uma Klabin, né, que é famosa em celulose, plantapinos e eucalipto, vocês chegam lá, vão vendo ninguém pondo a mão em nada. Isso aqui automaticamente vem, enche, mistura, vai, semeia, vai para o viveiro sem ninguém tocar a mão, né? Então tudo é o tamanho que nós precisamos. Eu vou encher uma aqui para vocês, né, para demonstrar, né, como é uma demonstração, ver aqui como é que manual a gente faz isso aqui. Olha aqui a cor desse substrato, a umidade, isso é muito importante. Olha a umidade do substrato, como ele está aqui. Vocês se adaptam aí à forma de enxergar, porque não é um vídeo, né? Todo mundo sentadinho assistindo. Mas vai ter um vídeo depois para todo mundo assistir. É. Mas aproveita a prática, hein? Aproveita ao vivo. Coloquei, vou dar uma batidinha para dar uma compactada. Se ele for muito solto, chega lá, começa a cair toda a terra lá dentro do meu viveiro. Mais legal, Benício, é que nem a técnica, às vezes, porque eu já vi pessoal enchendo saquinho um por um. Você imagina. E o que você Esses tubinhos assim? Você imagina, o que você fez aqui é simples, mas poxa, já fez tudo de uma vez. Sim. Essa bandeja aqui, ela contém 108 cédulas, então tem 108 tubinhos desse aqui. Uma coisinha que eu vou fazer aqui, que é a minha prática aqui de fazer, né? Por exemplo, semente. Ai, que legal. Ó, como é fácil, né? Automático. Semente. Tá. Então eu vou deixar assim.
Isso aqui para estaca, por exemplo. Então não. Estaca eu não vou deixar com essas coisinhas. Estaca ele precisa estar bem mais compactado aqui. Você usa tanto para semente quanto para estaca. Tanto para semente quanto para estaca. Então tá aqui. Aí você torna a colocar o dedo para compactar de novo ou não? Esse aqui já coloquei e ficou compactado. Isso aqui eu vou fazer estaca ou transplante de raiz nua, já as mudinhas germinadas. Então aqui a bandeja vai lá no viveiro. Isso aqui eu vou usar tanto. Se eu quiser usar semente lá no viveiro, eu vou colocar aqui. Se eu for fazer estaquia, eu vou colocar aqui. Tá? Ou se eu for transplantar, uma outra técnica que a gente usa, ou uma coisa prática, seria isso aqui, né? Já vou aproveitar e falar aqui. Mas por que aqui e não aqui? Olha, se eu tenho uma quantidade de semente que é joia especial ou muito cara, às vezes eu prefiro, ou é ideal, fazer numa bandeja dessa aqui. Deu uma bandeja dessa aí, daí, eu aproveito melhor a minha semente, que são muito caras, eu tenho pouco. Agora não, tenho lá aquele frasco lá, que tanto de semente que eu posso esbanjar semente, não é caro, eu coleto. Aí eu posso fazer direto aqui. Venho com a semente, eu não tenho existe até umas bombinhas, às vezes assim, tá, um pipetador automático, mas eu não tenho, porque na prática do dedo, eu pegando e semeando, vai germinar. Eu vou colocar, não vou conseguir colocar aqui 2, 3, vou colocar uma quantidade aqui, não muitas, mas se ela tem uma boa germinação, vou germinar todas, depois eu tenho que vir fazer um desbaste, deixar um por tubinho. Nesse desbaste que eu tô falando, se a minha semente é rara, que nem isso aqui, eu aproveito. Ah, mas se a minha semente eu tenho disponível, eu vou arrancando, porque elas vão germinar aqui, não todas uniformes ou todas iguais. Então eu vou escolher a melhor aqui e as outras eu desprezo elas. Eu tenho minha pazinha aqui. Esse buraco aqui também tem substrato, viu, gente? Eu peguei da caixa, mas quando às vezes eu preciso, eu misturo, deixo pronto aqui. Então tá aqui, enchi essa bandeja e faço a minha semeadura de semente aqui. Vou deixar essa cheia, que depois a gente vai fazer uma semeadura nela aqui. Como você fez essa espinheira santa? Como eu fiz essa espinheira santa aí. Nós vamos fazer uma espinheira santa aqui também. Deixar aqui. Ao longo do tempo que vocês for vindo aí, eu vou combinar com a Adria Marili. Vocês podem estar vindo aí, eu vou mostrar onde está. Tendo um tempinho nas aulas, vem aqui ver o que germinou, o que não germinou, que fase que está, que estágio que está. Então, é isso aqui. Então, eu mostrei. Agora eu tenho vasos, como vocês podem ver lá, né, de tamanhos diferentes, cuias, atender o que eu vou precisar. Tá? Ah, eu quero fazer uma muda de aloe vera, tá aqui. Quem conhece a aloe vera? Ah, se não é a babosa, é. Eu vou fazer questão de falar só o nome científico para vocês saberem o que é. Isso aqui tá tudo sem nome, que é de propósito. Ah, qual que é essa daqui? Para a gente familiarizar com isso. Babosa, fazer uma muda de babosa. Não vou fazer no tubete, né, gente? Não tem condições. E nem na bandeja, que ela também não vai dar certo. Eu vou precisar de um vaso, de preferência mais adaptado para ela. Vou meio rápido aqui, né? Desculpa aí. Vou tirar essas folhas maior para tirar peso, excesso de água que ela fica usando. Eu tenho aqui não é uma muda, né? Um filhote de babosa. Então, na multiplicação, eu aproveito para falar, né? Isso. Uma pergunta, o pessoal às vezes fala dessa família. As folhas também são mudas? Dá para fazer mudas ou não? Não, da babosa não. Nesse caso não. Então, daí, bom, diversos mecanismos aí, então, de reprodução, né? De fazer muda. A gente fala semente, estaca, estolão, filhote, rizoma. No caso daqui da seção da terra, que é a última, você pode usar o rizoma, só o rizoma. Né? Isso, só o rizoma, isso aqui também é o gengibre, aí, ó, rizoma. Então isso aqui é filhote. Isso é estaca, né, que é um pedaço da planta. Ou pode ser até uma estaca com raiz também, que ela vai germinar, mas não são todas. Estolão, ou estaca do talo também, mas isso aqui já é de estolão. Por que eu falo estolão? Isso
Isso aqui, se eu deixar que nem aqui, ó, por exemplo. Esse tubete estava perto aqui, ela daqui tocou aqui e formou uma nova muda, tá? Que é a menta, piperita, hortelã. Aí eu tenho divisão de torceira também para multiplicar, pode ser o caso do capim-limão, tá? Isso. Tá, divisão de torceira, é uma torceira. Cada um desse aqui que eu for tirar é uma muda que eu vou fazer. A gente costuma dizer, isso aqui é uma muda? Não, a muda é quando ela está pronta. Mas isso aqui é uma propagação, material de propagação para a gente fazer a muda. Daí eu quero um vaso então, pode ser um vasinho preto desse, Mar. Isso. É, como eu falei, tá, babosa? Vaso. Vamos pôr ela num vasinho. E por que você já não enche o vaso ali e já não enche de terra logo de uma vez? Sim. Quando é na minha pressa do dia é assim, mas para demonstração mais devagar, para ver enchendo, tal, preparando é assim. É. Demonstração chique. Você não põe pedrinha embaixo? Não, nesse caso não. Toda pedrinha, gente, veja só, pedrinha e tal coisa, para jardinagem em casa, que eu tenho tempo, 10 mudas, não sei o quê, mas eu tenho que fazer 300 dessa aqui, porque esses vasos já são furados embaixo. O substrato já é preparado. Ele dificilmente vai acumular água, a não ser que eu dê muita água para ele. Então não preciso, não. Isso pedrinha, ou as decorativas que vem em cima, mas é coisa mais para jardinagem, coisinha pequena no meu quintal em casa. A nível de viveiro, produção, tá, mas é válido. Às vezes você só quer ter lá no seu jardim umas coisinhas. Tudo bem, pode pôr umas pedrinhas, mas não tem essa necessidade. Tá? Se você está trabalhando com material já preparado para isso. Se for a terra bruta do quintal, daí sim. É bom colocar umas pedrinhas para facilitar bem a drenagem, tá, daquele substrato. Ô Ilho, ó, quem não conhece, é um colega nosso daqui. Ah, não, conhece, tá certo. Mas o Carlos aqui, eu não sei. Também conhece, então? Então tá jóia. Só pra... Tá pronto, tá feita a minha muda. Dá um outro marronzinho desse, então aqui, né, um filhote, como eu falei, no caso da babosa. Desculpa o nome, eu ia falar o nome. Mário, vamos fazer um rizoma. Qual que é esse daqui? Cúrcuma longa. Benício, uma dúvida. Toda vez que a gente fala um cúrcuma, outro açafrão. A gente fala açafrão, outro cúrcuma. E aí? É Cúrcuma. a mesma coisa, não? Não, açafrão, nome popular. Mas é o açafrão da terra. Tem o açafrão da terra e tem cúrcuma. Eu fui criada Açafrão da terra. Então, mas é o nome popular da cúrcuma longa. É que aquela brincadeira, você fala, ó, eu tô mandando cúrcuma. Não, mas você tá mandando açafrão. Aí, não, eu tô mandando açafrão. Não, tô mandando Não, cúrcuma mas é o aqui. nome, é. O nome científico é o cúrcuma longa. E o popular açafrão. Tá? Por isso que... Agora, tem... Se existe uma espécie de açafrão que o pessoal conhece como açafrão da terra, também, que daí não é cúrcuma, né? Que nome popular, tem diversas espécies tratadas com o mesmo nome popular, mas o nome científico é o único. Tá? Então, às vezes tem algum, mandou açafrão da terra, daí, tá, eu quero saber qual que é o nome científico. É isso que é válido. Tá? Como eu falei, eu ia tratar sempre pelo nome científico, exatamente. Mas isso aí não é o açafrão? É. Mas pode ter outra espécie conhecida como açafrão também. O seu Mário já está pronto? Não começou? Pode encher o vasinho. Não, porque só tem que olhar. Isso, tá certo. Essa semente que eu peguei lá parece aquela que a gente usa em acupuntura auricular, semente de mostarda, muito parecida. Semente que você pegou, se não é adubo? Não, estava naquela doutor lá. É adubo Um isso aí. potinho lá. Não, mas é adubo, não é semente isso aí. Não, é adubo, isso que eu digo. Parece. Mas parece. Eu podaria um pouquinho essas raízes. Tá excessivo essas raízes aqui. É que nem quando eu vou plantar cebolinha.
cebolinha de cheiro. Eu tiro aquele monte daquela raizada que ela tem e deixo mesmo. Onde é que eu posso cortar aqui mesmo? Isso, não, pode, pode. Estão trabalhando, depois a gente limpa. Não é tirar tudo, Parece não, mas semente de Parece, que a mas... gente usa no... Aqui já está bom. Por que você tirou toda a folhagem dela? Ó, pessoal, Porque... então, Tá, deixa ele terminar, daí eu falo, pode falar. eu não vou deixar ela aqui na superfície e também não vou pôr ela lá no fundo, mas ela precisa ter aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é a forma que eu... Tá certo, Luiz? Sim, Nem lá no fundo e nem em e cima. nem em cima. Na superfície. Aqui, ó, Perfeito. eu posso pôr mais um pouquinho de substrato aqui. Pronto, tá prontinho aqui. Vinícius, uma coisa que ele fez ali, a gente já vê no plantio de mudas nativas. A pessoa tem sempre uma preocupação com a raiz para não ficar envergada. Tem alguma preocupação aqui nessas plantas nesse sentido? No caso que ele fez ali, não. Ele já tirou o excesso e aquelas raízes que estão ali também, se não tirasse, também ela não vai servir para nada para aquele caso. Porque ela vai emitir nos olhinhos um rebento novo, não vai vazar nem aquelas raízes. Agora, há preocupação sim em outros casos. Por exemplo, aqui, essa é uma planta com transplante de raiz. Se eu botar isso aqui assim que fica com a raiz dobrada, eu terei problema com essa planta. Então o ideal disso aqui é a hora de eu transplantar, tá? Ela está um pouquinho seco, mas assim com um pouquinho de água. Ou às vezes eu tiro também até o excesso da pontinha e faço um buraquinho que essa planta desça certinho para não ficar com a raiz dobrada. Tem que ter essa preocupação sim, não é o caso daquilo ali, da açafrão, né? Mas com um transplante de raiz nua, é verdade sim. Essa você já vai plantar aqui no tubete ou você vai levar para outro lugar? Essa eu vou plantar no tubete. Mas ainda eu não entrei aquela ali, daí eu queria que alguém, né, vou botar lá, que alguém faça, só mais a demonstração disso aqui. Com relação... Não, essa é uma semente, não quero... Eu quero guaco, na verdade, fazer uma... Tá. Voltando só um pouquinho. A pergunta é, por que eu tirei a parte vegetativa da folha para poder transplantar? Essa é a parte vegetativa, não vai servir de nada para isso aqui. Tudo que ela precisa agora, que ela vai utilizar para crescer uma nova planta, é da reserva que ela tem aqui dentro. Isso aqui só vai atrapalhar, ela vai secar mesmo e morrer. Então eu já estou antecipando, fazendo a retirada dela. Tá? Ela não vai servir de suporte nenhum, porque não é ela que vai crescer aqui. Essa aqui ela vai emitir novas gemas que tem aqui, entrar em desenvolvimento e crescer uma nova planta. Tá? Mas ainda daí vem agora, em outras etapas, que eu posso responder isso aí. Eu vou fazer uma estaca agora de pedaço da planta, estaca de galho, né, um pedaço. Tem uma pessoa aí atrás, mas eu não tenho como, tá, vou ficar mais por aqui, tá? Se você quiser escolher um cantinho para... Então aqui, micânia, essas também eu preciso tirar o excesso de folha. Como ela estava aqui, vou cortar isso aqui para não ficar assim. E vou deixar um par de folha fazendo uma redução. Diria que eu tenho uma estaca ideal para ser enraizada. Não é uma muda, é uma estaca que vai ser enraizada. Além disso aqui, eu posso pegar um produto branco que eu tenho aí num vidro, um branco. Isso. Necessário ou não, ajuda, facilita. Isso aqui é um fungicida. Eu sou contra, tá bom, mas se eu for fazer aqui 200, 300, 500, 3.000 mudas de guaco, se eu não der uma desinfectada aqui em fungo, eu consigo muito pouca coisa. Para eu fazer 10, tá bom, eu faço 30 em casa, perdi 20, ideal. Mas para uma quantidade maior, faz necessário, até um banho mesmo, isso aqui, tá? É um fungicida comercial, como qualquer outro aí. Daqui para o enraizamento até a utilização da planta, tem muito chão a se passar. Tem os contras, prós, não é isso que eu vou discutir. O ideal disso aqui na verdade, no Brasil nós não temos legislação que regulariza muito bem isso e nem produto adequado. Não temos muito teste, muito estudo, então essa é a nossa dificuldade. Mas em termos de usar ou não um produto, aí depende de cada um. Uma cauda brasileira, por
uma cauda bordaleza, tem algumas coisas biológicas, mais natural, que é possível, mas diria, gente, pensam vocês, numa produção, quem vai produzir isso aqui, às vezes não fica atento só a isso. É como produzir soja, consumimos tomate, consumimos outros produtos, ninguém produz isso aí se ele não tiver um tratamento, tá? Então, é opcional ou às vezes necessário, o que precisa ser respeitado. Sim, sim. A quem se recomenda fazer esse corte aqui, tá, não sei se você viu, mas ele está chanfrado. É que eu já posicionei a tesoura num corte em bisel, que se chama, né? Já posicionei ela assim e já está chanfrado. Isso aqui muito ou quase nada, ou a ver, tem, porque é que eu falo, né? Tem teorias e teorias. Dizem que a gente aumenta a área de contato, facilita o enraizamento. Mas eu posso aumentar a área de contato com fungo também. Então, já vi assim, sabe, nos estudos mesmo comprovando, não se resolve tanto. Tá? Pode-se fazer, mas não se resolve tanto. Como aí da prática da gente, eu aprendi no começo também, toda vez que eu posicionar a tesoura na base, né, ápice, base, eu já posiciono num ângulo aqui que ela faz esse corte chanfrado. Tá? Aqui? Tá, também, mas de qualquer jeito aqui, tanto faz, se tiver que entrar água, isso não vai mudar muita coisa. Tá? Às vezes tem, para algumas estacas determinadas, às vezes é necessário. Tá? Se é uma estaca com difícil enraizamento, daí eu preciso de hormônio, eu preciso utilizar de todas as técnicas e recursos necessários para eu poder obter o maior rendimento na minha produção, no meu enraizamento e pegamento de mudas. Tá? Mas existe diversas espécies que não têm essa necessidade específica. Isso aqui mesmo eu não coloco. Tá? Ela consegue, com o tempo, que essa água até pode ser que pare aqui, ou não, mas ela tem ainda uma camadinha aqui que se entraga muito pouco. Agora, em algumas espécies eu posso fazer, mas aí é um trabalho a mais, eu tenho que virar, aquecer isso, pôr na cera para que ele enraiza, né? Benito, só perguntar. Esse é o que você está mais acostumado. Você deixou, no caso, 3 gemas, seria isso? Ou tanto faz se fosse mais, menos? Tanto faz se fosse mais, eu não diria menos até, porque essa vai ficar enterrada. Tá? E eu diria até que se o fungo vier e começar a atacar aqui, ele tem aqui o engrossamento, né, nesse entrenó aqui, que é um endurecimento de célula, e é uma resistência. Eu diria que até ele passar aqui, às vezes aqui eu consigo ter um enraizamento. Às vezes eu perco essa parte aqui apodrecida, mas essa gema há tempo dela se desenvolver. Tá? Canela, própolis ajuda em cima? Pode ajudar, não necessariamente. Tá? Como eu falei, algumas espécies que são muito exigentes, até sim, mas não se referem para todas que eu vou fazer. Imagina que eu vou fazer uma estaquinha disso aqui, né, que eu corto aqui, eu tenho que ficar passando cera, canela em tudo isso aqui. É dispensável. Tá? Então, é como eu estou falando, gente, Deixa no fungicida. uns 10 minutos. Eu posso mergulhar só e tirar porque ele vai ter um resíduo, né? Não, mas sim, quando é a quantidade que eu estou fazendo, eu preparo em um balde. Enquanto eu estou preparando sem estaca, uma 100 eu dou uma mergulhada e já logo tiro. Mas não tem. Tá? Isso facilita. Uma gema só é o suficiente para ficar enterrada? Sim. Ou uma é o suficiente, não é necessário 2 gemas? Não. Mas, Até porque se eu fosse enterrar 2 gemas, vejam que a que ponto, que nem nesse caso aqui, ainda a gema está até meio perto. Tem uns que tem umas gemas longas assim. Né? então, mas é aí que eu queria perguntar. Se eu tenho uma estaca um pouco mais longa, um pouquinho mais, no caso de uva, de parreira, de Mais amora, longa? eu posso enterrar 2 gemas aqui? Não, pode. Não é problema. Não é problema. Mas no caso dele, vai gastar mais substrato. Sim. Eu só estou perguntando para saber se, Eu não... se tem que ser uma gema só. Não, gente, é assim, tudo que a gente demonstra é assim, ó, tudo vai ter que ser assim ou como... Não, a cada espécie, a cada tamanho, a cada alongamento da gema, dos entrenós aí é que vai demandar. Posso ter estaca dessa aqui que eu enterro até 4 gemas, tem uns que é muito pertinho. O que eu preciso é ter uma quantidade, vou dizer assim, um tamanho em centímetro,
enterrada no substrato. Eu vou dizer aí, não sei, de 4, de 3 a 5, vamos dizer assim. Tá? Para esse caso aqui, às vezes até 2, faço ela até que é assim só. Tá? Agora, eu poderia cortar aqui, também poderia, vai essa gema desenvolver, às vezes tá. Mas eu falo que se ela, caso até o fungo atacar alguma coisa e chegar nessa gema aqui, ela consegue, tá? Emitir. Então não é específico, é demanda da espécie. Aí eu enterro ela uns 2 centímetros aqui, posso mergulhar ou não, como eu disse, né? São ferramentas, e fazer ela desenvolver. Vou pegar um tubete desse aqui. Esse caso, e tem também que eu não tenho demonstrado aqui, porque eu quase não uso aqui na minha demanda, que são os hormônios de enraizamento. E isso é uma boa coisa a usar. Né? Principalmente estaca, que é bem, o caule bem endurecido, né? Enrijecido, é bom usar. Aumenta a porcentagem de enraizamento. Então nesse caso aqui, olha, eu posso enterrar, forçar ela a entrar aqui assim, sem ter que fazer um furinho. Mas se caso eu não consiga, eu não sei se a câmera vai me pegar, mas do lado aqui eu já deixei uns mocinhos aqui preparados para você, que é palitinho. Esse substrato aqui está mais difícil, que ele está úmido, mas não tanto. Esse aqui já foi molhado. Então aí tá, ó, com madeirinha simples, abri aqui meu pouquinho, a minha estaca aí. Feito. Bom, ainda falando de estaca em estolões, eu tenho aqui hortelã. Vocês não conhecem, né? Nem tiveram curiosidade para fazer tirar um cheirinho, um gostinho da folha, né? Vocês eu ia perguntar do corte, ele pode ser aleatório ou tem que conter a raiz? Pode passar isso aí, as folhinhas assim. Do corte. É que eu vejo às vezes o pessoal puxando a raiz. Pode ser. De cima. Não, pode ser. Deixa eu então demonstrar. Mas isso aí espaço. Olha, tanto essa aqui que eu vou falar que é uma estaca, daí eu vou falar assim, uma estaca de galho, um ramo em cima, como eu posso ter aqui essa raiz do estolão. Isso tudo é material de propagação. Posso usar isso aqui também nos tubetes, fazer mudinha individual. Ah, eu tenho pouca coisa, vou usar essa bandeja, preparar ela e cortar isso aqui, espalhar aí em cima do substrato, cobrir, vai formar isso aqui. Isso aqui é uma bandeja de propagação. Aqui eu vou fazer umas mudas, se eu tiver que vender para minha demanda, levar para ir embora, não vou mandar assim. Quem vai cultivar a muda assim. Ah, então, o que é hortelã, o que é menta? Para vocês, o que é hortelã, o que é menta? Quem sabe dizer? É aquela compradinha assim, toda que a gente usa em kibe e tal. Olha, a diferença é muito pouca. Eu cozinho muito com hortelã e com menta. Mas... Menta é nome científico, né? Menta é o gênero, isso, menta é o gênero. Hortelã é o nome popular. Ali dentro nós temos 50 vasos, tudo de hortelã, só que um diferente do outro. São todas hortelãs. Agora, a menta é o gênero. Aí eu vou falar a espécie. Menta piperita, menta crispa, menta pulégio, menta nigra, menta suavelis. Então esse segundo nome é quem dá a qualidade, o nome, a determinada espécie. Tá? Então hortelã é o nome popular. Todas as mentas são hortelã, mas nem todas, e todas as hortelãs são mentas, mas daí cada menta tem o seu sobrenome, que daí caracteriza aquela espécie. Ah, Maria Pereira, Maria Francisca, são duas Marias diferentes, mas todos são Maria. Tá? No entanto, a hora de chamar, vou chamar as duas de Mar. Ah, não, já tem uma Mar. Pessoal, então, tranquilo com relação a isso? Bom, eu vou
Eu pensei que eu ia conseguir fazendo tudo nas etapas certinhas, demonstrar tudo isso aqui, mas eu acho que o nosso tempo vocês me controlam. Adriano, você me vê o tempo para mim. Não, eles têm horário. Então agora eu só vou mostrar aqui com a câmera, assim, né? Gente, então agora, sementes. O que eu queria mostrar aqui com essa semente? Falar mais um pouquinho de tamanho, às vezes, da semente, né? O fruto do coco, do coqueiro lá, né? Aquilo é uma semente. O caroço do abacate é uma semente. Isso aqui, um carocinho desse aqui, é uma semente, mas eu estou pegando, é visível. Tá? Semente de córdia, erva baleeira. Deixa eu falando o que é. Semente de espinheira santa. Tá aqui. Pode ser esse. Eu vou colocar aqui para vocês verem o tamanho, né? Olha, relativamente grande. A história lá do Rio Grande do Sul, Não. com a erva baleeira, Não. é porque ela é extremamente, tem todos os nutrientes do antibiótico. Os princípios. Os princípios. Princípio ativo. E os componentes químicos. Os pescadores não tomam antibiótico, porque quando eles vão puxar a rede cheia de peixe, eles fazem força demais. E aí todo mundo começa com artrite e artrose no braço. Depois eles começaram a usar isso aqui. E não tiveram problema nenhum mais. É incrível. Então eu falei que não, que eu queria ouvir a história dela, mas o pessoal da erva baleeira aí, né, do Axefran, no caso o seu Vitor, que era dono do laboratório Axé, ele investigou e investiu nessa pesquisa exatamente para isso. Aí foi o princípio dele, com os pescadores de baleia. Que eles tinham esses problemas para fazer muito esforço e tal, e começaram a utilizar então essa planta, né, a erva baleeira, Verronia curaçávica, e deu muito certo o resultado, e ele então investiu e até que chegou num produto. Quem vai contar bem essa história mais aí, que a parte química, são a Marili e a Adriana, que eles vão falar lá no óleo. Certo? Então, voltando aqui, o Maitenus ilicifolia, a espinheira santa. Semente grande, consigo pegar na mão, tá? E vou lá no meu tubetinho colocar uma, ou duas, enfim. Mas posso também, como eu falei que é uma semente rara, eu tenho pouquinho, fazer em camada naquelas bandejas de semente, naquele berçário. Bem colocado o nome. Mas eu tenho a vassourinha, alecrim do campo. Vocês conhecem? Tem ela lá. Quem daqui vê, mas a câmera não vai mostrar. Ela ali, ó. É aquela árvore lá, cheia de botãozinho, né, gente? Vai dar sementinha como essa aqui, vai florir, tá? Agora aqui muda um pouquinho de figura, né? Depois eu vou lá na prática no viveiro pedir a vocês que me façam umas 10 bandejas colocando uma sementinha em cada tubete, que se o vento deixar até demonstrar, né? É ruim. Então, ao meu apelo. Ou eu vou fazer um pulzinho de semente em cada tubinho, isso depois demanda um desbaste para eu deixar uma única. Vassourinha, Baccharis dracunculifolia, utilizada muito na própolis verde. Tem um pessoal de Minas, lá de Bambuí, especialista, né, o Nato Center, Biprópolis, já especializaram em trabalhar e a gente fez um trabalho com eles, já selecionando umas plantas dessa aqui, para que as abelhas raspam então, né, a parte da folha e produzam o própolis verde. O Japão fica em cima deles aí porque eles não vêm se produzir a própolis verde para mandar para o Japão. Até levaram no Japão, fizeram lá um viveiro suspenso, querendo cultivar isso aqui lá, mas acabou que não deu certo, né? Não tem como. Né? Ela é uma planta nativa aqui, se acha em qualquer lugar aqui, quase em toda a região do Brasil, né? Uma pioneira, então adaptada aqui. Aproveitando que você falou dela, no caso, Coristraquia também faz muda? Faz. Mas é aquela mesma história que eu disse, né? Se você tem uma planta interessante, que precisa clonar, não é o mecanismo adequado, mas você consegue ter, tá? Para fazer clonagem.
Agora, como ela produz bem semente, as sementes germinam tranquilo, então o ideal é fazer isso. Ah, mas então é que eu queria uma planta. A seleção desse material que nós trabalhamos aqui foi feito assim. Teve uma moça querendo defender um doutorado, então o professor dela, o professor Jairo de Ribeirão, falou, você quer mesmo? Tá. Então tem um plantio de vassourinha lá, um ensaio, um experimento. Você vai lá com uma prancheta, vai anotar o quê? Quantas abelhas visitam determinada planta, a que hora do dia, conta quantas abelhas você consegue chegar até lá. E a moça ficou lá um mês fazendo isso. E demarca a planta, enfim, é um experimento. E foi feito. Depois disso nós fomos lá, coletamos semente, né, nas plantas. Aquelas mais visitadas, as demais foram dizimadas, ficaram só aquelas, produziram semente, cruzaram entre elas, e a gente está fazendo reprodução desse mecanismo. Tentando adequar aquilo que os polinizadores também querem. O trabalho é difícil. Mas é assunto de tese, quem tem tempo para fazer, trabalhando dá certo. Bom, eu vou para uma outra, que isso aqui iam fazer 10 bandejas colocando uma sementinha. Dessa aqui eu quero só 20. Melaleuca. Eu vou devolver aqui para vocês sentirem. Isso que está caindo maiorzinho, isso aqui é o fruto. Cada fruto contém 100 sementes. Em média, né, gente? Eu não contei, não. Estou dando um chute aí. Tem bastante semente, tá? A moça já assustou. 100? E aí falar, você contou a semente? Não. Mas, gente, agora, o pozinho que está aqui, isso aqui é a semente. Esse pó aqui. É 10 que vocês vão fazer, cada um 10 bandejas para mim. Colocando uma semente em cada. Um fruto. Não, uma semente. O fruto eu disse que tem mais de 50 sementes. Esse pó é isso aqui. Uma semente é disso aqui, top. É isso. Não, uma. Aqui tem umas 20. É, mas você vai separar uma e colocar. Não acontece não, Benício, de espalhar por aqui, vocês têm que vir tirando aí? Ou não, vocês Você pega um guardam verde. bem? Sim. Acontece. Então, gente, O que é isso aí? Olha só, que bonitinho. várias sementes, errado? Pegar uma pitada de semente e jogar. Não, não tem problema nenhum, pode ser. Eu esqueci de fazer a demonstração aqui, mas enquanto vocês dão uma conversinha, eu trago um só para mostrar. Espera aí. Isso. Aí a melaleuca. Ah, vocês não queriam, mas eu voltei. Então, o que pode acontecer eu com uma pitadinha de semente? Aqui, ó. Só isso. Lembra que eu falei no começo? A minha semente eu tenho bastante, que nem aqui e tal. Tudo bem, eu arranco isso aqui e jogo fora. Mas se a minha semente é rara, eu não posso desperdiçar isso aqui. Para crescer aqui, só pode ser uma. Eu tenho que escolher aqui. Ah, é minha escolha agora. Ah, eu vou fazer um desbaste, né? Tá aqui fazendo desbaste. Aí, qual que eu vou escolher? Tudo bonitinho. Eu vou deixar uma centralizada, de preferência mais bonitinho. Começa já a minha seleção aqui. Ah, essas aqui. Se eu transplantar, como eu vou fazer lá com a espinheira santa, isso envolve também. Ah, mas se eu tenho uma quantidade de semente que é razoável, não vale a pena ficar fazendo isso. Eu jogo fora. A não ser que a minha demanda é grande, eu aproveito. Mas é assim. Essa aqui é essa aqui, ó. Ah, não é melaleuca. Não é a melaleuca, tá? Isso aqui ainda é isso aqui, ó. O alecrim do campo. A melaleuca é essa daqui, ó. Qual o problema de eu deixar várias? Dessa aqui? Uma que elas vão competir, não vai desenvolver bem. Elas vão ter um crescimento alongado, que a gente chama de estiolamento, pela demanda de espaço. Você não vai ter uma muda nenhuma de qualidade. E outra, cá entre nós, você vai fazer 10 mudinhas lá para você, sem menor problema, gente. Mas vai fazer 10 mil que eu estou fazendo para um cara, ele não pode levar isso aqui, que ele vai chegar e vai fazer um cultivo. Ele vai plantar, ele precisa de... Ele vai cultivar isso aqui. E no cultivo eu não posso colocar 5 mudinhas ao mesmo tempo aqui, que nenhuma nem outra vai crescer, vai virar um... ficar parado. Então é só esse o problema. Tudo é a depender o que eu vou fazer, o que eu preciso. É um cultivo de 10 mil pés, não pode ser assim. Eu vou plantar só umas coisinhas em casa lá, você pode até plantar, depois você tira, porque isso aqui vai crescer. Olha o tamanho da árvore que está ali. Imagina 10
uma nascendo do ladinho da outra ali. Tá? Então, gente, tudo é objetivo, o que eu preciso, o que eu quero, qual que é a minha demanda para isso. E essa sementeira vai lá para a estufa? Ela está na estufa. Agora, dessa sementeira aqui, eu vou individualizar cada um. Isso aqui é uma muda que eu vou transplantar. Transplante de raiz nua, que nem a espinheira, né? Eu vou colocar cada uma desse aqui no tubinho. Quantos anos demora para essa mudinha ficar daquele tamanho? Daquela ali? Uma mudinha dessa aqui para chegar aquilo ali, 2 anos. É rápido, é uma planta de crescimento rápido. 1 ano e meio, 2 anos. Aquela ali ainda está daquele tamanho porque eu podei. Com 1 ano e meio você já tem aquele tamanho ali. Agora, quem vai utilizar, quem compra, adquire isso aí para trabalhar, que isso aí dá óleo essencial. Então ela não cresce, pessoal, faz a poda e colhe. É para as abelhas rasparem as coisas, daí sim, daí ela vai crescer árvore. Mas ela também não fica mais do que, ela não é assim perene. Ela tem uma vida de 3 a 4 anos por aí. Ela fecha o ciclo, você precisa repor. Ô Benício, não sei se você pode responder essa situação. A gente pega muito isso em pomar. A pessoa tem a oportunidade de ir lá e comprar assim um vasinho, uma mudinha pequena e transplantar para o quintal dela. E também ela pode ir lá e comprar uma de 2 metros com produção e transplantar. Sabe me dizer se tem diferença de qualidade dessa adaptação? Fora a paciência de esperar. Ele plantar uma nova, adaptando no quintal dele, ou já pegar uma, vamos dizer assim, adulta e plantar ali. Não, eu acho que é questão de paciência mesmo e o objetivo que ele quer, né? Ver crescer e tal, mas não tem nenhuma recomendação. Aí você, mas assim, na sua ideia, na sua pergunta, se refere a que tipo de espécie? É frutífera ou a qualquer uma espécie? Eu diria assim, qualquer uma. Se ela vai sentir mais um impacto vindo adulta, de um ambiente para outro, ou crescendo já naquele ambiente. É isso que eu fico pensando. Não, o impacto não. Se ela vê uma planta já mais adulta, assim, no preparo da cova, o local onde vai fixar, tem que ser, né, para uma planta maior, assim, uma cova mais aberta, com mais coisa, do que uma pequena que ela já vai meio que adaptando ali, né? Mas não tem nenhuma recomendação assim, não. É a paciência mesmo de quem quer adquirir isso aí. É lógico que se for uma frutífera, é preferível que ele pegue já uma desse tamanho que já chega produzindo, do que esperar uma pequena aí uns 2, 3 anos de repente. Vamos. Queria assim passar para vocês. Tem aqui, quem quer fazer uma muda de estaca de guaco, tem o capim-limão. Vocês escolhem, eu queria que cada um escolhesse aí uma espécie dessa que tem aí alguma coisa. Fazer, eu tenho aqui umas plaquinhas que vocês pudessem escrever o nome. Esse vaso, tem mais vaso lá, enfim, na onde, ou seja em tubete, que vocês identificam que isso possa ficar para vocês, que vocês acompanhem e vejam isso, tá? Pode cortar, ou que ela é tão mole que... Ah, isso daí virou uma? Isso virou um. Isso virou um, tá? Isso, qualquer pedaço desse ele vai virar uma nova planta. Porque cada uma disso aqui, ó, esses pontinhos, ó, tudo esses pontinhos são as gemas. E aí aqui eu coloco aqui, ó. Aí você pode tirar, não quer deixar ou pode tirar, não tem... Bom, gente, tem mais aqui. Então, quem for na estaca, né, eu tenho aqui umas 3 tesouras. Essa daqui tira também, essa partinha? Pode deixar, não pode. Tem o vaso aqui, se for o capim-limão, precisa de um vaso maior. O peixinho a gente divide o vaso aqui. Então, eu queria que então agora vocês já de imediato, cada um, eu quero isso aqui, para nós decidir como fazemos, eu vou explicar como é que a gente faz isso. Gengibre e capim-limão, pode. Então, essas tesouras, gente, são, vou dizer assim, né? Elas já estão meio veinha, mas são ultra rápida e violenta. Não pode apertar na ponta do dedo que ela vai cortar mesmo. Ela não vai mastigar não, ela corta. Tá? Então ela tem essa travinha aqui de segurança, é só apertar um pouquinho e puxar a travinha para trás. Mas não apertem no dedo, porque... Ah, deixa eu mostrar essa daqui. Gente, essa aqui eu trouxe da minha casa, que eu fiz uma poda, era para demonstrar estaca. Mas é uma ornamental que eu não sei o nome, é só o popular como brinco de princesa.
ela dá um cacho de flor assim, muito lindo. Eu tenho lá. Eu não conheço, você sabe o nome? Não, eu só Hã? Ah, ela dá que nem um vestido de baiana, assim, branco, rosinha, avermelhado, assim, muito lindo. Mas pra você ver, você falou brinco de princesa, a gente tem um brinco de princesa, mas a folhinha é bem pequenininha. Não, é um brinco de princesa, um vestido de noiva, ela dá um cacho muito lindo, assim. Então eu trouxe porque eu fiz uma poda lá, tá? Só que escolhe um tronquinho mais grossinho do que esse. O capim-limão, nós vamos... Isso, capim-limão. Tipo a cebolinha, né? Tipo a cebolinha, isso. E pode tirar o excesso das folhas também. Eu deixei para vocês aí, mas eu posso tirar aqui assim. Eu fiz 2 mudas aqui. Você quer 2 mudas? Esse aqui é dos tubertes, né? Pronto. Esse é nos tubertes. Eu queria replantar essa espinheira santa. Pode ser aqui? Pode. Agora, como é que nós vamos fazer então, gente? Por tubete, né? Agora, a espinheira santa, no caso, eu vou dizer assim, a espinheira santa, vocês não precisam pôr o nome para vocês, porque a gente já tem desse tamanho assim, se for o caso, já tem ali, daí vocês liberam para vocês, para não ficar assim um tubinho cada nome. Eu quero mais os nomes no que for vaso. No que for tubete, fica coletivo, depois cada um escolhe e leva, tá? No vaso, daí já põe o nome individual. Que nem aqui, então, você quer fazer isso aqui, tudo bem, você pode pôr aqui a sementinha e plantar aí. Eu ia perguntar o que é isso? Essa é a espinheira santa. É o mesmo dessa daí, ó. E o mesmo daquela ali. Quem tá com o capim-limão? Isso, pode fazer num vasinho o capim-limão nesse vasinho. Isso, o gengibre eu vou dar um vasinho menor para você fazer. Uma em cada um, né, Denise? Isso. Aqui daria uma isso. Aí eu tiro bem mesmo isso aqui, que vai entrar na coisa, tá? E aqui também mais perto da gema. Isso aqui não tem necessidade. A planta vai ser útil isso aqui e isso aqui. Ah, e sempre próximo aqui, é isso? Mais substrato dentro da bitoneira lá, porque aqui está concentrado, pode usar de lá também, tá? Isso, é só para não agilizar. Hein? Fiz de melaleuca, ó. Fiz aqui de melaleuca e vou fazer agora de gengibre. Gengibre no vasinho aqui, no vasinho. Aí. A mãe tem fazendo aqui, o que você está fazendo aí, mãe? Ah, esqueci o nome dela, faz uma música. Vamos lá. Não? Fala, Samara. Gengibre. Aqui está um rizoma e aqui está o outro rizoma. Eu fiz com 2, fiz duplo. Aí. Próximo o quê? Celói, basílico. Para ele não morrer, mas não é uma planta perene para a vida toda. Esse basilicão até dura bastante, mas a maioria dos outros não. Uns 2 anos ele fecha o ciclo. Mas ele produz sementes esse período, a não ser que seja algum. Aí quando for dizer semente, você tem que cortar para ele. E tem um que nem produz semente, tem um manjericão que não produz semente. Você tem que ir sempre a cada 2 anos renovando, 1 ano e meio. Essa é lípia. Lípia sidoides, óleo essencial. Isso. Não. O pessoal até falar que usa, mas eu não vou recomendar tomar chá dela. Para alguma coisa mais específica e tal, algum tratamento, sim. A gente está falando geral, mas e a irrigação de cara é padrão para todas ou não? Diferencia? Que você usa? Não, aqui? a irrigação irá ir de acordo mais ou menos até com o tipo de estaca ou que a gente está plantando, ou semente, ou estaca, estolone. Agora, como é que para eu setorizar isso aí, quando é uma grande quantidade é possível, né, não viver. Numa pequena quantidade, o meu controle é meio que na mão mesmo. No olhômetro, tem necessidade ou não. Agora, num viveiro, eu tenho que setorizar isso e diferenciar. Mas provavelmente cada um vai exigir uma irrigação diferente, uma umidade diferente. Eu vou ter que entrar no equilíbrio, não tanto excesso para uma e às vezes nem falta para alguma outra. Mas na fase desse aqui, com certeza vai consumir menos água do que já vegetando.
Então, isso é ideal. E esse processo de irrigação é muito fundamental para todo o processo de desenvolvimento. Pessoal, aqui é uma demonstração, mas como eu falei assim, hoje é possível na internet, tem algumas coisas que não é tão boa, mas tem coisas boas que às vezes vocês não viram aqui é o princípio, dá para ir buscando em coisas mais específicas. A gente deu um geral, né? A gente fala de modo geral. Mas é possível, específico, que nem, tem produtor de maracujá. Quem tem dúvida com relação ao maracujá, essas coisas, só procurar um produtor desse aí, consultar, enfim. Além do órgão da Embrapa, que daí tem especialista quase que sabe de tudo, mas no dia a dia, na vivência, procurando, produtor de espinheira sangue, produtor de alecrim e tal, conversa com esses caras que eles dão umas dicas Benício, bem bacanas. como que o pessoal pode marcar grupos igual esse, assim, para ter uma aula de sua aí? Esse grupo eu vou deixar a Marili. Vou passar para a Marili, que é ela que é a coordenadora do grupo aqui. Aqui, dá uma entrada, vamos dar uma olhada aqui, ó, tá bonito o viveiro. Aproveitem. Essa já é uma muda pronta, tá? Vou fazer isso aqui para você ver. Não, nem precisa, mas olha aí. Essas estaquinhas, sementes que vocês estão colocando, daqui a 3, 4 meses é uma planta assim. Isso daí é só eu fazer um buraco, colocar isso, botar uma palma aqui pra suportar. Vai ver onde ela vai na trepada. Não, mas aí eu já boto ela perto do muro. Sim. Tá. Mas acho que ela não caminha no muro, você vai ter que dar ela no agarro. Mas tem propriedade medicinal, é o Celósia, acho que é de Caracas aqui, tem Celósia cristata, a crista de galo. Então agora já está aqui identificado. Salve a Israel. Vídeo específico ou aprendeu? Pra plantar essa é só debulhar assim. É. Depois a terapia de... E as palmas aí pra vocês, né? Benício, só queria que você explicasse pra gente o cuidado quando a pessoa recebe a muda, recebe no tubete ou pega. O que seria um cuidado inicial, assim, de plantio? Que você podia falar para as pessoas? Bom, ela recebendo a muda no tubete, até não ir para o local definitivo, ela precisa cuidar e molhar, né, manter a umidade para que ela se mantenha viva. E depois, já mais de imediato, estando pronta a muda, já levar para o local definitivo, preparar e transplantar. Esse é o cuidado. Aí preparar uma cova direitinho, fazer uma adubação se necessário. Apesar que as minhas mudas vão adubadas, ela resiste ainda depois de transplantada aí por até 20, 30 dias. Mas aí é necessário ir providenciando tudo isso. Agora, depende da espécie, né? Se é uma trepadeira, preparar o local que ela vai começar a desenvolver e subir. Então é isso, né? Esse é o cuidado principal que tem que tomar nessa fase aí de desenvolvimento. Tá certo. Você pode mostrar aqui as mudinhas, Benício, qual que é? Posso sim. Essa aqui é a Bacris draconculifolia, então, né? Alecrim ou vassourinha do campo, né? Essa já é uma muda que vou fazer tirar aqui, ó. Uma boa formação de raiz. Então é manter ela no tubete até preparar o local e já depois colocar para o local definitivo. E ela vai crescer, formar uma árvore. Essa não é uma trepadeira, né? Ela por si só vai enraizar e montar a sua arquitetura e crescer. Sol intenso? Essa é de sol intenso. Né? Pode ser sol intenso. Né? Um vaso desse aqui, né? O Rosmarina officinalis, o alecrim do tempero, né? Também está pronto a muda. Chegar, abrir uma cova lá na horta, no espaço lá, ou se vai cultivar num outro vaso maior e fazer o transplante. A muda já está pronta, ó, com formação legal de raiz, tudo. Estercar lá o local onde vai e colocar ela no solo e deixar crescer. Já tem o temperinho lá para carne. O alecrim nós fornece, o contrafilé tem que comprar.
Benício, eu queria só que você mostrasse um pouco daquelas que você estava usando na aula, para ver a variedade que você tem aqui, pode ser? Pode, estão... Tá ali, no vasinho. Nos vasos. Não, vou ter que trazer aqui para dentro, que é água, mas... Então, como nós preparamos hoje, né? A gente tem aqui algumas espécies que era para demonstração aqui de uma aula, mas o gengibre, né? O capim-limão foi feito aqui o açafrão da terra, né? Que é o rizoma transplantado. Falamos da aloe vera babosa, o peixinho, como o pessoal se conhece, né? Stachys bizantina, óleo essencial. Essa aqui é a Lípia acidoides, né? Fonte de óleo também, fonte rica. Que mais que nós temos aqui? Esse aqui é o Rosmarina officinalis, né? O alecrim. E menta. Isso aqui é parte de menta piperita, que foi feita de rizoma. E fizemos também da espinheira santa. Aqui foi feito tanto de transplante de raiz nua, quando foi colocado também semente da espinheira para germinar nos tubérculos. E essa aqui também é a espinheira santa. Eu acho que foi essa. Outras mais comuns, seria qual, no caso? Você tem aqui, Benício, que o pessoal pode vir adquirir com vocês aqui? Olha, adquirir mudas assim, não dá para, eu diria assim, né, que ninguém vem até aqui e fala assim, é muito raro eu ter mudas que disponibilizam assim, a não ser de um pacote de encomenda que eu tenho, alguma sobra, alguma coisa eu possa levar. Mas tudo isso que está aqui são coisas de comprometimento. Eu não tenho aqui assim disponível, então peço que encontre no site, faça seu pedido pelo site do que está precisando, dentro da quantidade, combina. E aí a gente prepara e a pessoa possa vir e estar retirando. É muito, assim, diria assim, que a não ser uma mudinha, coisa assim, de a pessoa estar passando por aqui e conseguir levar. Mas eu não faço para ter disponível assim. Todo esse nosso trabalho, processo aqui, é mesmo de projeto e de encomenda. Então eu não tenho como falar aqui, mas acessando o nosso site, né, Unicamp, CPQBA, vai nos encontrar lá. Né? E aí fazer o seu pedido de encomenda e por telefone também. Acessando a nossa página tem todos os contatos lá e os caminhos a ser seguidos. Legal, obrigado, Benício. Deixa você sossegado aí. Não, tranquilo.